Você que tá sempre aqui com a gente no nosso date, sabe que a gente gosta de tatuagem, né? Então a gente não poderia deixar de falar da Gix Tattoo Giovana Tatuadora. Ela é especialista em fine line, mas também manda muito bem em outros estilos. Você quer fazer uma tatuagem com alguém de confiança, que faz um trabalho impecável e no precinho, você tem que falar com a Gix Tattoo. Inclusive, ó, esse bracinho aqui, ó, coisa dela, viu, gente? Ela tira a tua ideia da cabeça e coloca no teu corpo. Gix Tattoo, entre em contato. Mais um patrocinador que tá apoiando o meu Date Podcast é o ServeFestasBebidas.com. Lá eles têm cerveja, bebida em geral, vários tipos de drink, tem mesa de sinuca, espetinhos, música e amigos. Lá o horário de funcionamento é de segunda a quinta, das 9 da manhã até as 8 da noite. E de sexta e sábado, das 9 da manhã até a meia-noite. E aí, tá afim de uma cervejinha bem gelada com os amigos? Basta chamar eles aqui no WhatsApp ou no Instagram. E agora eu vou falar da nossa querida Rai de Mauro, que tá sempre com a gente em todos os projetos. A Rai, ela é publicitária formada, com experiência em designer há mais de 8 anos. Ela é expert em design de mídias online e offline, branding, key visual e tudo mais que você precisar para o seu negócio, para sua empresa. Quer conhecer mais o trabalho dela? Então entre em contato, dá uma olhadinha no portfólio dela, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Só tem trabalho incrível lá. Perde tempo não. Gente, sabe esse ambiente? Essa estrutura tanto de áudio quanto de vídeo? É aqui na empresa Lola Sound. Além de produção e gravação de áudio para empresas, como história telefônica, jingle, locução para propaganda na rádio, TV, eles também oferecem essa estrutura incrível para produção de podcast. E a gente tá aqui hoje porque essa empresa tá fornecendo esse ambiente maravilhoso aqui para nós, e que por sinal é a nossa cara, né? Tá a fim de conhecer mais um pouquinho o trabalho da Lola Sound? Acesse o site deles, acesse o Instagram ou até mesmo chama lá no WhatsApp, que eles estão super à disposição para te atender. Sabe aquelas fotos incríveis que você vê toda semana lá no nosso Instagram? É coisa do fotógrafo Lucas Sobradiel. Pois é, gente. Ele tem mais de 10 anos de experiência em registrar os momentos especiais. Então, tá precisando de um fotógrafo pra sua festa, pro seu aniversário, casamento, chá revelação, chá de bebê, tá precisando melhorar suas fotos do Tinder, é só falar com o Lucas Sobradiel. Entra em contato aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, conheça mais o trabalho dele, que vale super a pena. Outro patrocinador aqui do meu Date Podcast é o Esquina Serve Festa, que é a mais nova opção de serve festa no bairro Jardim São Marcos. Lá eles reconheceram a necessidade da comunidade local e aí eles decidiram oferecer uma variedade de produtos incríveis, incluindo bebida gelada, gelo, carvão, itens de mercearia, sorvete e, acima de tudo, atendimento, excelente. Desde a recente instalação no bairro, eles estão super empenhados em atender cada vez mais pessoas. Por isso, eles estão abertos de domingo a domingo. Segunda a sexta, das 10 às 20. De terça a sábado, das 10 às 21. De domingo, das 10 às 14. E aí, pra você conhecer melhor, é só acessar o Instagram ou chamar eles no WhatsApp. Oi, gente! Tudo bom? Tudo bem? Começando agora mais um Meu Date, seu date, o nosso date. Nosso date. O podcast mais querido do Brasil, eu verdade. diria. Não, com certeza. Uai, com certeza. Delicinha tá aqui, né? Sim. E eu sou a Lola Scaff. Eu sou a Yasmin Tranjan. E a gente tá aqui em mais um bate-papo gostosíssimo pra vocês, com uma convidada incrível. Logo, logo vocês vão saber quem é. Mas enquanto isso, amiga, e aí, como que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem. Comendo salgadinho aqui, né? Só no vinhozinho, Sim. só na coquinha. Hoje eu tô light. Ai, na cerveja. Light, na cervejinha. Tá certo. E aproveitando você que tá aí assistindo, para tudo que você tá fazendo, deixa já seu like no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, comenta, faz pergunta, participa com a gente ao vivo. E se você que tá aí ouvindo já não é mais ao vivo, escuta aí e também escuta os outros episódios que estão todos disponíveis na sua plataforma de streaming preferida. É só escolher e acompanhar todos os episódios do Date. E, é claro, os nossos patrocinadores, né, amiga? Oh. E você viu aí no comecinho os nossos patrocinadores? A galera que acredita no nosso date, que tá aqui ajudando, mandando as bebidinhas, as comidinhas. Um abraço, palavras de apoio. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. É isso aí. E vamos miga, apresentar essa galera aqui. Amiga, quem que tá aqui? Ai, gente. É uma mulher, Não. olha, cheirosa, bonita, inteligente. Quem que tá aqui com a gente hoje? Não, a gente... Ai. A gente já começou o episódio já, e só esquecemos de gravar, né? Porque já chegamos Sim. aqui falando... Já fizemos um podcast em off. Já fizemos. Porque é um assunto muito incrível, né, mana? É uma coisa que... Quem tá aqui com a gente? Estamos aqui com a Graziele Delgado. E ela é a mana
da educação financeira. Da Exatamente. Neurofinanças, especialista pra caramba. Já tem vários podcasts que ela já participou, dando várias dicas. ela produz um conteúdo muito legal nas redes sociais também. E vai destrinchar aqui sobre finanças. Sim. Você guarda dinheiro? Ai, eu guardo, mas mais ou menos. Mais ou menos. Tá sempre lá meu dinheirinho, minha sacolinha da Shein, tá sempre cheia. Sempre tá cheia, né? E a gente vai falar muito disso hoje, né? Essa questão finança, né? Que tem a ver com o nosso comportamento. Isso. Eu tô muito ansiosa, eu amo. Também. E faltava, né, um episódio assim sobre isso, né? Com certeza. Meu Então, você tem alguma dúvida? Já aproveita e comenta aí que a gente vai participar aqui com vocês. E chega de falação! Grazi, seja muito bem-vinda ao nosso date! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui falando de finanças de um jeito que eu brinco que é um jeito humano, né? Que ninguém precisa virar um robô sem emoção para cuidar bem do dinheiro, para ter investimentos, para ter uma vida equilibrada financeiramente. Então, falar de neuroeconomia, de finanças comportamentais é isso. É falar de dinheiro pra gente de verdade. Eu tenho esse slogan que é justamente isso, né? As pessoas, elas têm seus obstáculos, elas têm suas dificuldades e a gente entender como lidar com dinheiro em meio a esse contexto. Obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer imenso e bora conversar sobre isso. E a gente que agradece. Muito obrigada pela presença. A gente sabe que o seu tempo é pequenininho, agora mais do que nunca, né? Que você tá aí numa organização pra sair do país, né? Pode divulgar isso, gente? Spoiler! A gente ainda não abriu pra onde é e os detalhes, mas a gente já tá aí dando alguns spoilers pra galera. Então o tempo tá curto aqui, né? Ainda bem que a gente conseguiu, né? Aproveitar a graça aqui do episódio. E dinheiro é aquela coisa que todo mundo tem medo, né? Falar sobre, É tabu, não sei o né? quê. Exato. Mas antes da gente falar desse assunto tão tabu, vamos conhecer Grazi? Fala um pouquinho mais de você. Bom, eu sou educadora financeira, hoje sou especialista em finanças comportamentais e neuroeconomia, mas nem sempre foi assim. Grazi, até 24 anos, era Grazi consumista louca, não sobrava R$1 na conta, né? Então aí, Bom dia. uma mágica aconteceu nessa Grazi. Mentira, não foi mágica. Eu sou formada originalmente como professora de matemática, então sou formada lá pela USP, a gente acabou indo para Maringá para eu fazer o mestrado, então tenho mestrado em educação. E sempre fui professora da escola básica, dava aula para ensino fundamental e médio. Mas lá em Maringá, assim que a gente chegou lá, a gente começou a viver o nosso casamento de verdade. E aí a gente entrou naquele lugar de viver para pagar boletos, né? Então a gente tinha uma vida muito simples. Os sonhos que a gente tinha estavam extremamente longe, a gente não conseguia realizar nada, a gente não conseguia passear no final de semana prolongado, tinha muita frustração envolvida e, ao mesmo tempo, eu tinha a compra como esse caminho de fuga, esse caminho de prazer, já que faltava tanto isso na vida com outras coisas, a compra meio que cobria esse buraco e hoje eu chamo isso de gasto por compensação. A gente pode falar aí no decorrer do podcast mais sobre isso. Mas então eu era essa pessoa e aí numa dessas discussões de casal, né, de nossa vida está ruim, o que a gente vai fazer, etc., o meu marido olhou pra mim e disse, a gente está assim porque você gasta demais. Quem nunca? Acho que a maioria das pessoas hoje, assim, encontra-se nessa situação, né? Assim, 80% da população endividada, então não tem nem discussão. E eu acho que a maioria também, muitas brigas de casal acontece por conta do financeiro também do casal, Existe né? dado, o dinheiro é a segunda maior causa de divórcio do mundo, não é nem do Brasil, do mundo. E a primeira é política, tô brincando. A primeira é infidelidade e é por parte dos homens, porque as mulheres perdoam mais. É isso, galera. Toma essa. Dados! Ela traz dados, entendeu? Então, assim, é um problema. Existem até dados mais sérios do que isso. Por exemplo, a questão de abuso mesmo dentro da família, né? A questão da exploração da mulher. As vítimas de abuso, elas normalmente não fazem a denúncia porque elas são dependentes financeiramente desse companheiro que judia e tudo mais. Então, assim, são dados bem fortes
Eu nem costumo falar muito isso nas redes, porque acaba dando muito barulho, né? Muito burburinho em volta. As redes derrubam a gente pelas palavras usadas, etc. Mas, de fato, o dinheiro hoje ele é um pilar muito grande, porque ele molda nosso comportamento, porque ele é uma recompensa para os nossos comportamentos, porque ele afeta toda a nossa vida, desde o mais básico do que a gente precisa, né? Então, de fato, é um problema... É quase um problema silencioso, né? Porque justamente por ser tabu, as pessoas evitam buscar essa solução. O lugar que eu estou tá ruim, mas tá bom, porque vai dar trabalho arrumar. Então, é melhor ficar aqui. De repente, eu vou para a rede social encontrar alguém que vai falar disso, a pessoa vai falar que você precisa de uma planilha, você começa a fazer planilha, você vê que o negócio não funciona, e aí você fala, não é para mim mesmo. Vamos viver assim do jeito que tá e tá bom. Mas então você vivia exatamente, né? Vivia Até que o seu marido falou: olha, parabéns, viu? Ó, tem que te você tá gastando muito. E aí, como que você reagiu? Como que foi? Isso poderia ter virado o começo do divórcio, não é mesmo? Mas, por uma questão, eu não sei, eu vou dar o nome sorte aqui, tá? De verdade, porque eu não vou inventar uma história bonita e dizer que eu estava preparada para ouvir isso. Eu sabia que era verdade, porque eu comprava escondida dele. Eu esperava ele sair para trazer as coisas novas para dentro de casa. Eu escondia as coisas que eu comprava. Eu esperava ele ir pro trabalho para pedir iFood. Então, eu sabia que em algum grau ele estava certo. Por isso que doeu. Só que eu sou uma pessoa muito prática. E uma vez que eu vi o problema... Beleza, esse é o problema? Então vamos buscar a solução. E aí, uma vez que... Lógico, eu fiquei alguns dias bem brava com ele, né? Mas aí eu falei, bom, se o problema é esse, vamos resolver. E aí a gente já sentou e falou, não, então vamos lá, vamos buscar caminhos. Era 2016, os canais de educação financeira como a gente tem hoje eram muito pequenos. Tinha a Natália Arcuri, tinha Gustavo Cerbasi, tinha Thiago Nigro, só. Era o que tinha na internet. E aí nós caímos em um vídeo do Cerbasi, em que o Cerbasi falava do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e a gente comprou o livro e falou, vamos começar por aqui. E começamos, então, devagar a colocar aquilo que a gente lia no livro em prática. Óbvio que eu não sabia o que eu sei hoje sobre comportamento humano, não sabia nada disso, então foi meio que na unha o negócio. Então a gente demorou aí alguns meses para se organizar, foi meio que batendo cabeça até encontrar um caminho. E eu tive sorte porque o Cerbasi é um cara que defende já esse lado mais psicológico. Então ele já é uma pessoa que fala mais das escolhas e tudo mais. Então dali, para eu cair de fato na neuroeconomia e nas finanças comportamentais, foi rápido. Porque dali eu já tive uma ponte para começar a ler Kahneman e os caras que de fato falam das finanças comportamentais, né? Só que isso bateu na nossa vida tão forte, porque veja, eu era professora de escola e eu tinha sempre a desculpa, ganho mal pra caramba, então nunca vai dar certo, né? O meu marido era da área da saúde, ele era farmacêutico. Então a gente pensava, um da saúde e um da educação, os dois setores mais ferrados desse país. Nunca vai dar certo, né? E ali a educação financeira trouxe pra gente essa outra visão de mundo, né? A gente parou de terceirizar e olhar pro, a gente não dá certo por causa da crise, por causa disso, por causa daquilo, e olhou e falou, o que a gente pode fazer pra mudar isso? E ali, então, a gente começou a ajudar as pessoas ao redor, porque nossa vida mudou tanto, sem a gente ganhar R$1 a mais, que as pessoas em volta, os amigos de trabalho, os familiares começaram a vir pedir ajuda. E ali a gente começou, então, a atender esses amigos gratuitamente, ajudando mesmo a galera. Ao mesmo tempo, eu era professora na escola, e eu tive esse start de, meu Deus, eu queria ter aprendido isso antes. A minha vida teria sido completamente diferente em termos de perrengue mesmo, de escolhas erradas, se eu tivesse aprendido isso antes. Ainda mais quando a gente é adolescente, né? Que não mora com os pais, não tem gasto, né? Tudo que você ganha é seu. E eu ganhava dinheiro, porque eu era manicure na adolescência, eu fazia maquiagem, eu sempre fui, assim, muito ativa de buscar dinheiro. Mas meu dinheiro virava fumaça. Com a mesma facilidade que eu ganhava, eu gastava. A gente não aprende educação financeira, né? Dos pais a gente não aprende na escola, a gente acaba não aprendendo em lugar nenhum. A única coisa que minha mãe ensinava muito é que ela falava assim, que a gente tinha que guardar dinheiro quando a vaquinha tava gorda, porque na época da vaca magra, essa época ia chegar, a gente precisava estar preparado. Mas essa era a máxima lição que eu tinha. Eu não tinha exemplos em casa que usava muito empréstimo, cartão de crédito. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com isso. Então, acho que até por isso eu nunca fiz nenhuma dívida de me enrolar com cartão. Eu não conseguia guardar nada, mas eu nunca me vi
pagando juros e nada desse tipo. Só que aquilo ali de não ter dinheiro para os sonhos e para as coisas já me atormentava. Eu me lembro de um show da Ivete Sangalo que teve em Maringá, e eu gosto muito da Ivete Sangalo, e eu chorava que eu queria ir. Mas pra gente ir em 2, em casal, as coisas duplicam. Então ficava, sei lá, na época, 200, 300 reais, que era um dinheiro que a gente não tinha. E eu chorava que eu queria ir naquele show. Então, não conseguia ter... Não fomos. Não conseguia ter pequenas coisas mesmo que fariam a diferença na nossa qualidade de vida. Aquilo me incomodava. E aí eu tive esse start, falei, cara, eu preciso ensinar isso pros meus alunos. Porque eu era professora de matemática, mas eu nunca fui essa professora do decoreba e, isso aqui só vai servir para passar no vestibular. Eu queria trazer para os meus alunos algo que valesse a pena, que eles levassem aquilo para a vida deles. Então, eu comecei a levar isso para a sala de aula. E aí, foi assim que a nossa vida virou do avesso. Porque a gente organizou a nossa vida, a gente ajudou as pessoas, e eu comecei a levar isso para a sala de aula, e eu fiquei 2, 3 anos fazendo isso em sala de aula, até que em 2019 eu fui demitida. Fui demitida em uma das escolas que eu dava aula, que eu tinha 90% da carga horária. Então, perdi ali 90% da minha renda no meio de maio. Nenhuma escola troca de professor no meio de maio. Né? Pelo menos tinha que esperar até as férias de julho. Então, a gente se viu numa situação ali que eu não tinha muito para onde correr. Mas, em 2019, a minha vida já estava completamente organizada no setor financeiro. A gente tinha reserva de emergência para 1 ano. Então, naquele momento, justamente a organização financeira me levou a olhar para soluções que eu não olharia se eu tivesse que pagar boleto. Com certeza. Que foi quando nasceu nossa empresa. Então, a gente olhou e falou, cara, eu sou uma professora que sei fazer educação financeira. A educação financeira está entrando como obrigatória na educação básica e ninguém sabe fazer. Então, estamos com a faca e com o queijo na mão. Vamos arriscar. E a gente só pôde pensar assim porque as nossas contas estavam pagas por 1 ano. Então, foi essa mudança que eu falo que é sair da zona de sobrevivência. E aí, quando você sai da zona de sobrevivência, você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. Então, foi assim que a gente criou a nossa empresa. A gente criou uma empresa de educação financeira para adolescentes. Eu tinha todo um material didático que eu mesma escrevia e tudo mais. Em 2020, um grande empresário de Maringá conheceu o meu trabalho, porque os filhos dele eram meus alunos na escola. E a gente começou ali uma conversa e tudo mais. Em 2021, a Happy Money, que é a empresa que a gente fundou, ela passou a fazer parte do Happy Hub Educacional, que hoje é o maior hub educacional do Brasil. Tem franquias pelo Brasil inteiro. Então, hoje, Happy Money chega para os adolescentes no Brasil inteiro. Aqui em São José do Rio Preto tem uma Happy. E a gente começou a levar esse tipo de conteúdo para crianças e adolescentes. E aí, a gente continuou trabalhando com adulto, que era outra vibe. Então, hoje... essa forma que a gente trabalha, né? Nós somos sócios da Happy, e aí ali eu sou responsável por todos os cursos de educação financeira e tudo mais, mas nós também temos o trabalho online com os adultos. Então, eu trabalho tanto os pais quanto os filhos para a gente impactar uma geração inteira. E o diferencial é essa vibe humana, porque é isso que eu estudo, é dessa forma que eu acredito que tem que ser. A Grazi consumista mora em mim, ela tá aqui. Então, é justamente por saber lidar com ela hoje que eu consigo me dar os luxos que eu gosto, que eu consigo achar espaço na minha vida para o que é importante para mim. Eu não precisei matar essa Grazi, eu não precisei me transformar em uma pessoa que eu não era. Eu consegui trazer essa Grazi para um espaço onde ela consegue ser feliz, né? E é essa a diferença de lidar com o dinheiro de uma forma humana. Então, essa é a nossa trajetória. Olha, muito obrigada, viu? Quanto você quer pra cuidar do meu dinheiro? Rapidinho. É sobre isso, porque, gente... Não, meu Deus, eu estou impactada, não sei nem por onde eu começo, porque agora eu já tô com 300 mil perguntas. Eu já tô com 800 milhões de perguntas aqui também. A primeira é quanto você... Nossa, mas é incrível isso. O que é, acho que pra gente entender e pra quem tá assistindo também, que é essa educação financeira emocional, assim. O que é? Porque a gente sabe o que é finanças, Sim. Mas o que é isso? Vamos Entender lá. o que é isso? Todos os nossos comportamentos, eles são frutos da nossa história. Então, desde que você nasceu, que você foi colocado no mundo, você tá ouvindo coisas sobre dinheiro,
né? Você está assistindo coisas sobre dinheiro, você está presenciando coisas sobre dinheiro. E essas coisas podem ser positivas ou negativas. Então, você pode, quando criança, ter presenciado conflitos em relação a dinheiro dentro de casa. E aí, são pequenas coisas. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Natal na casa da avó. Imagine que chega aquele primo com um carrão novo, importado, zero, daquele jeito. Você tem 2 tipos de pessoa. Você tem a pessoa que vai olhar para esse primo que chegou e falar: caramba, Carlinhos, você tá trabalhando no quê, cara? O que você faz? Vamos lá, vamos junto, me explica aí, eu também quero. E você tem a pessoa que fala assim: Carlinhos, que você tá mexendo? Quem que você roubou? O que você tá vendendo? Certo? São 2 pensamentos para o mesmo contexto que vão gerar crenças diferentes. Então, a criança que ouviu: caramba, Carlinhos, que legal, o que você tá trabalhando? Vamos junto. Essa criança vai falar: opa, trabalho me faz conquistar coisas. Eu quero esse caminho, eu quero trabalhar. E você pode ouvir a tia falando isso, né? O que você roubou, o que você tá fazendo, e falar: opa, só é possível conquistar fazendo coisa errada. Ou quem é rico é mal, né? Pá, Quem é crença. rico faz coisa errada. E a crença nada mais é que uma memória. Então, o seu subconsciente, guardou aquela memória. A vida passou. Você chegou em casa um dia na escola, você viu seus pais discutindo por causa do cartão de crédito. E nem precisa ser uma briga de faca. Quando eu falo discussão, né, o pessoal acha que o pai e a mãe tá saindo no soco. Não, pode ser um simples questionamento. Mas uma criança, um adolescente, ele não tem maturidade para olhar aquilo e julgar o quão grave é aquilo. Ele vai ver o pai e a mãe discutindo, falando um pouco mais alto, vai falar: eita, estão brigando. Ainda mais quando você é adolescente, que tudo é muito inflado, Tudo os hormônios, muito intenso. os hormônios Isso é tão, neurológico, né? a gente até pode falar nisso daqui a pouco. Então, assim, você vivenciou a situação. Crença: dinheiro é ruim porque faz meus pais brigarem. Ponto. E aí, esse monte de experiência, esse monte de coisinha vai formando uma biblioteca na sua cabeça e isso vai moldando os seus comportamentos. Então, por exemplo, um comportamento que eu tinha. O meu primeiro salário, que era R$800, eu comprei um tênis de 600. Por quê? Porque a vida toda eu nunca pude ir na loja escolher o tênis que eu queria comprar. Era o que a minha mãe podia me dar. A gente nunca passou necessidade, mas para minha mãe conseguir estudar a gente, que era a prioridade em casa, a gente abriu mão de um monte de coisa. Então, nunca teve essa coisa de vamos na loja escolher qual você quiser. E a minha mãe nunca pagaria R$600 num tênis. Era aquele Nike de bolinha. De bolinha? Não, era um Mizuno. Era um Mizuno cinza e roxo, eu nunca vou esquecer. Depois ele durou muitos anos, inclusive. Então, assim, o que é isso? Um gasto por compensação. Eu passei a vida toda sem tendo vontade e não podendo realizar aquilo. Primeiro salário que eu tive, o dinheiro é meu, eu vou comprar o que eu quiser. Nossa, Eu acho que eu nunca nem tive um tênis de R$600. Na minha vida, eu tenho Hoje- 31 anos. Hoje isso não vai mais acontecer, definitivamente. Na minha vida, não. Gente, que loucura, né? Porque Mas é uma compensação. olha que louco, né? Isso que você tá falando agora, Grazi, me lembra até uma outra situação. Quando a gente é criança e a gente vai na praia, por exemplo, né? Vamos na praia. Todo mundo tá, que é longe daqui, né? Aquela coisa toda. Eu, pelo menos, se eu imaginasse que eu esqueci alguma coisa, eu ia ficar em choque. Porque minha mãe não ia comprar na praia. Então, assim, vamos supor, esqueci o meu óculos, um boné, sei lá, sabe? Vai ficar sem boné Vai e ficar vai sem queimar boné. a cabeça. E vai queimar a cabeça. Hoje, eu tenho essa sensação de quando eu vou viajar, nossa, eu não posso esquecer nada. Pode sim, calma. Tá tudo bem se você esquecer, é só você comprar. Tipo, você já é adulta, calma. Então, tem a ver com esse lance da compensação? Pode ter a ver ou pode ser só um repertório comportamental que você tem daquela situação que você viveu e que te traz essa sensação hoje, mesmo você podendo comprar. Por quê? Porque ela foi repetida por muito tempo. Então, agora você precisa formar um repertório novo em cima desse que já está lá. Porque o nosso cérebro, para criar um comportamento, ele tem muitas ligações neuronais. Ele faz um caminho todo neuronal muito complexo. Quando você muda esse comportamento, esse caminho não se perde, porque ele custou muito para acontecer. Por isso que quando se fala, por exemplo, em vício, eu quero largar um vício, adquira outro. Então, eu quero largar o cigarro. Começa a correr.
De repente você vai gostar tanto de correr que o cigarro vai virar algo que te atrapalha a ter aquilo. Então você vai trocar. O circuito que você usava do cigarro vai virar um circuito para corrida. Meu sonho era ter um vício. Ai, nossa, eu viciada em academia. Eu já sei. Ai, que Meu delícia. sonho. Mas era você constrói isso. Imagina que tudo. Me ensina. É. Agora ela vai ser minha coach da minha vida. Não é só financeira, tá, galera? Eu me tornei essa pessoa. Por isso que eu tô te falando que é possível construir. Então, assim, todos os nossos comportamentos, eles estão baseados em todas essas vivências que a gente teve. E aqui no Brasil, a gente tem uma parte negativa disso, que todas as novelas, desenhos, coisas que a gente assiste, sempre pende pro lado negativo do dinheiro. Então, quem são os vilões das novelas? São ricos, sem escrúpulos, traem a mulher, exploram os funcionários, não dão atenção pros filhos. É um padrão. Nossa. Ai, meu Deus. Minha padrão. Tá ferrada. Não, eu também Vou tô chegar desbloqueando várias coisas aqui. Eu tô desbloqueando. Depois vocês se virem. Mentira. Pode me mandar o WhatsApp que a gente continua. Porque minha psicóloga tá ferrada. Eu pensando aqui que eu acho que eu tenho uma coisa muito de escassez desde criança. É E aí, possível. e aí hoje mesmo eu tendo meu dinheiro, tendo dinheiro no banco, eu fico sempre em alerta, tipo assim, meu dinheiro vai acabar, meu Deus do céu. E tipo, minhas contas estão todas em dia, eu tenho dinheiro guardado e eu tô tipo, Isso te atormenta. alerta. Exatamente. Nossa, é muito Exatamente. Então, assim, o que a gente ouve hoje é ruim. Porque a gente tem esses modelos sendo criados por novelas. Bob Esponja. Vocês assistiram Bob Esponja? Uhum. Quem era o seu siriguejo? O empreendedor, Mão de vaca. mão de vaca, explorador, Explorador. fazia coisa errada, roubava. Matava Então, todos desde os criança, desde criança, próprios a gente cria esses modelos. Então, a gente tem hoje toda uma sociedade caminhando para o negativo do dinheiro, tá? Outro ponto, hoje 80% da população está endividada. Então, 8 em cada 10 amigos seus estão passando problemas financeiros. Então, quando você fala, vou cuidar do meu dinheiro, você ouve, a vida é só hoje. Ah, não, para de ser besta. Você morrer, vai ficar tudo aí. Então, você tem muito mais chances de abandonar essa ideia de cuidar bem do seu dinheiro do que prosseguir. Porque a maioria das pessoas que estão ao seu redor estão com problemas. O normal é ser endividado. O normal é comprar parcelado. O normal é comprar via financiamento. Quando você fala que você vai guardar para comprar, você vira o ET da roda. Uhum. Nossa, você falou o normal é comprar parcelado, já quero trazer uma polêmica. Eu tenho certeza que ela já sabe o que é. Ou é casa própria. Não. Esses dias, Virgínia fez uma live lá da marca dela, o Pink, lançando esse negócio que agora é moda, é chique, comprar parcelado. É o cúmulo da pobreza. Ela falou, tipo, em live, assim, nossa, que agora é chique comprar parcelado, Ela tá, só tem gente? 40 milhões de seguidores, tá tudo bem. E ela incentivando esse tipo de... Comenta aí, Virgínia. Rapidão. Duvido, Virgínia. Nossa. E o que você acha disso, tipo, de influencers dessa situação, influenciando coisas que você sabe que é errado? Não que é errado, né? Nesse Mas ponto, ela ainda tá vendendo um produto dela. Eu iria além. Porque esses influencers, inclusive ela, é alguém que fala de aposta online. Nossa, eu vi um negócio hoje no Twitter falando disso. É muito pesado. Blaze, né? Pesado. E mostra, olha, eu já ganhei R$70 hoje. Eu tenho infarto quando eu vejo o story desse jeito. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm noção que elas estão influenciando o ambiente de todo mundo que tá assistindo. E aí, olha que interessante, eu fui num evento da Rap, e eu estava no banheiro, e eu ouvi as duas mulheres que estavam responsáveis por cuidar daquele banheiro, por limpar o banheiro durante o evento, falando que perderam R$30 na Blaze. Elas perderam a diária que elas estavam ali trabalhando. Não. Aí eu fico pensando, isso só não reforça esse estereótipo de que o rico é mau? Tipo, ela lá, milionária. Porque aí quem vai criticar ela, não vai criticar ela da forma certa. Porque a minha crítica a ela é, primeiro, ela não tem consciência do tamanho dela. Ela não tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Ah, eu tenho 5 mil seguidores. Cara, coloca 5 mil pessoas dentro de uma sala e vê quantas pessoas tem ali. Então, a internet, ela trouxe pra gente zero noção de números. A gente acha, 1 milhão é pouco.
1 milhão é pouco hoje na internet. Ah, eu tenho um perfil pequeno, 50 mil seguidores. Você tem uma cidade inteira te seguindo. Então, a gente perdeu. Com certeza, ela não tem ideia desse tamanho todo que ela é. Segundo, ela não é uma pessoa que tem noção de neurociência, que tem noção de comportamento. Ela nem tem ciência do quanto ela influencia as pessoas. Ela tá ali tentando vender o dela. Então, a minha crítica nem é pessoal a ela, entende? A minha crítica é o quanto a gente precisa evoluir enquanto sociedade para que os nossos influencers entendam de fato o quanto eles influenciam a vida do outro e o quanto eles têm que ter responsabilidade para falar de algo ali que talvez para ele não vai dar nada, mas aquela pessoa tá tirando o dinheiro do FGTS dela que ela foi demitida e tá colocando numa Blaze. Dá um desespero. Pesado, né? Pesado, pesadíssimo. Entendeu? Então, assim, Nossa. é um absurdo. E aí não é a Virgínia, são todos eles. A gente tá tendo agora um inquérito em relação a uma pirâmide financeira. Tata Werneck, Cauã Raymond, Ronaldinho Gaúcho, essa galera toda tá sendo intimada. São pessoas que fizeram a propaganda do negócio. Então, infelizmente, essas pessoas, elas não têm um nível de conhecimento de saber o que é fraude e o que não é fraude, porque elas também são produto dessa sociedade que não teve educação financeira. Elas também são produto. Não é porque ele é artista que ele sabe tudo. Ele também é fruto dessa geração. E aí, eles estão recebendo para fazer publicidade, eles vão lá, vão fazer a melhor publicidade que eles puderem. E sim, eles são responsáveis. Vão ganhar os 50 mil ali na conta bonitinho. Entendeu? E aí, numa dessa, eles estão desesperados, porque nem eles sabiam. Nem eles tinham ideia que era tão grave assim, entende? Era tão lá embaixo, né? Mas é desesperador, porque para cada primeiro que, quando a gente olha para os educadores financeiros, a gente já tem um pedaço muito pequeno de pessoas muito sérias. Porque, infelizmente, a educação financeira foi uma onda dos últimos anos, e o que teve de gente largando profissão para virar educador financeiro, para surfar o hype, não tá escrito. Então, hoje, infelizmente, e isso em todas as profissões, a gente tem uma parcela muito pequena de profissionais muito sérios e a maioria é profissional mediano. Nem sabe dizer aquilo que eu tô dizendo aqui, de questão comportamental, psicológica, etc. Sim, sim. Né? E aí, para cada um educador financeiro sério que você tem falando disso, você tem 45 Virgínias falando da Blaze. Complicado, né? Porque a pessoa que não tem essa educação financeira, ela claramente obviamente que ela vai perder dinheiro na Blaze, por exemplo, qualquer outra. É certeza, assim, né? Mas a ilusão é tão grande, né? Dá tanta. E não é só uma questão de ilusão. O nosso funcionamento natural nos leva a isso, porque nós somos imediatistas. Exato, de querer o fácil, de querer o logo, né? A gente tem um sistema de recompensa dentro do nosso cérebro que faz um cálculo que é o seguinte: o que eu vou ganhar com isso? E se eu vou ganhar agora, se vai ser gostosinho agora, dane-se o depois. É isso, né? Dopamina. Dopamina Vai que vai. Berrando. Entende? Então, assim, não é nem só a questão de mentalidade e tal. É o nosso funcionamento natural que nos leva a essa coisa do eu vou ganhar agora, então eu vou tentar aqui. Entende? Ô, Grazi, entrando assim nessa questão, né, bem nessa parte, assim, de poupar, né? Entrando nessa questão de poupar e tudo mais, a gente vê, eu pelo menos assim, eu percebo na maioria das pessoas a seguinte frase: eu não ganho bem, o poder de compra tá baixo, né? Tá complicado. Ou eu ganho bem, mas o poder de compra tá baixo, né? Aquela coisa toda. Quando eu ter dinheiro, eu poupo. Quando eu ter dinheiro, olha, se eu ganhar 100zão a mais, é o 100zão que eu vou poupar. E aí? E aí É um mito. E aí que nunca. Nunca, né? Nunca vai poupar. Nunca, porque a gente tem desejos infinitos e recursos finitos. Isso é um paradigma da vida. Tanto é que tem um livro que hoje é a base dessa parte de psicologia, que chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E ele fala justamente isso. Quando a gente fala de dinheiro, a maior dificuldade que a gente tem é parar de ajustar a régua para cima. Porque é muito fácil. Conquistei o carro. Daqui um mês, esse carro não é, eu quero o próximo. É o conforto, né? Gastar é bom, né, gente? Gastar é bom. É o conforto. Eu conquistei esse. Agora eu quero o outro. Eu quero o próximo. Nossa, é muito difícil, né? Abrir mão de conforto. É muito depois difícil. Que você tem, né? Aquela experiência. Então, assim, é desafiador, primeiro porque a gente não sabe lidar com o futuro. Então, esse quando, na verdade, quando eu ganhar mais, eu vou guardar,
Ele é um conforto que você tá dando pra você mesmo. Porque você sabe que você não vai guardar. Porque se você ganhar R$100 a mais, o que você vai fazer com esses R$100? Você vai comprar um carro melhor. Você vai trocar o sofá da sua casa. Você vai comprar uma roupa. Tem sempre alguma coisa ali na sua wishlist. Sim. Que hora que o dinheirinho entrar no carrinho da Shein, Sentiu uma indireta. entrou o dinheirinho, vai fechar essa compra. Se a gente sempre, igual você disse, né? O desejo ele é infinito e o recurso é finito, né? A gente sempre precisa de alguma coisa. Sempre. Você entra na Shopee, você sempre vai precisar de alguma coisa, gente. E aí, como lidar com isso, né? a gente tava falando do Wesley Delanogari antes de começar, né? Que é um grande mentor pra mim. Ele fala uma coisa que eu acho fantástica, que é nós somos um acidente Evolucional? Evolutivo. Obrigada. Faltou a palavra. Nós somos um acidente evolutivo. Por quê? Porque nós temos um cérebro que se desenvolveu numa época em que a gente corria atrás de gazela, subia em árvore, vivia em caverna, seguia a luz do sol para dormir e acordar, né? E estava ali se procriando, e era isso. Não tinha luz de LED. Não tinha rede social. Não tinha ninguém falando arrasta para cima. Hoje, nós temos uma quantidade de coisa nos bombardeando o tempo todo que o nosso cérebro não sabe lidar com isso. Hoje, nós vivemos uma sociedade sedentária, caminhando para uma obesidade enquanto doença, tá? Eu sei que é um termo polêmico, mas é o que é, Não, né? É a verdade. Fatos não ligam para sentimentos, é o que é. Uhum. E com muitos problemas emocionais. Uma coisa que eu sempre falo é, nós somos a geração mais rica da humanidade histórica, nunca existiu nenhuma geração que tivesse tanto acesso e tanta facilidade na vida como nós temos hoje. A gente que sabe, né, que é na biblioteca pra fazer tarefinha de casa. Exatamente! Nós que não pegamos o Google. E agora ChatGPT ainda, né? Meu Deus! Entendeu? Agora faz pra você, não é nem Google mais. Exato. Então, assim, hoje nós somos a geração mais rica da humanidade e a com maiores problemas de saúde mental, de saúde física, menos donos do nosso próprio tempo, mais escravos do dinheiro, dos desejos. Então, nós estamos chegando num ponto que ou a gente aprende a lidar com esse tanto de estímulo, aprende a se blindar disso, ou o nosso destino é problema. Ou é físico ou é mental. Não tem como sobreviver neste lugar que nós estamos hoje desse jeito. Comida. O nosso corpo, ele tem um sistema de armazenamento que se desenvolveu quando não tinha comida disponível. Então, a gente ficava 2, 3 dias, uma semana sem comer. Então, óbvio, quando tinha comida, as pessoas comiam até morrer quase, né? Hoje, a gente tem isso aqui o dia inteiro na nossa frente. Como é que a gente para? Então. Entendeu? Pega aí. E é aí que a gente precisa aprender a se blindar dos estímulos, que é justamente o que eu ensino nos meus cursos. Como é que você identifica todos esses estímulos e como é que você cria ferramentas para se blindar deles? Porque achar que você vai ter força de vontade e disciplina para ficar sendo bombardeado por compre o dia inteiro e não comprar, você não vai conseguir. Isso não é possível. Desinstala todos os aplicativos. Desinstalar. Vai, tem que desinstalar, amiga. Vai. Acabou esse negócio de mexer na Shein igual mexe em rede social. Não. Hora do almoço. Deixa eu ver o que tem na Shein de novidade. O pior é que, tipo, tem temporadas que eu faço isso. E aí, quando eu... Nossa, eu preciso dar uma controlada. Aí eu vou lá e excluo. E eu te dou uma certeza, são temporadas que você está ou infeliz em algum ponto da sua vida, ou ansiosa com alguma coisa. Tem sempre um fator emocional envolvido, que essa é uma fuga. Sim, com certeza. Eu tava falando isso em terapia. Faz umas sessões atrás, inclusive, que questão de dinheiro, que eu estava numa temporada que eu estava gastando muito. E aí ela falou assim, redirecionou isso aqui pra onde? Tadã! Parabéns! Exatamente. A compra, Ganhou. ela vira uma fuga. Em 6 parcelinhas. Ela de vira um 200 caminho de prazer, porque é esse prazer imediato, né? É essa sensaçãozinha do... Quem nunca saiu de um dia ferrado de trabalho, passou no shopping, comprou um negocinho, saiu com a sacolinha na mão? É reconfortante. Ô, Grazi, qual que é o primeiro passo que você fala que a pessoa tá, tipo assim, tô ferrada, o primeiro passo que eu preciso fazer pra reorganizar minha vida financeira?
Depois de chorar. Precisa anotar. Mas o anotar é para você entender qual é o seu padrão comportamental. Não é esse anotar que você vai olhar para a planilha, que é o que a maioria das pessoas faz, e fala, tá, e agora? O que eu faço com isso? O anotar vai te mostrar quais são os seus problemas comportamentais. Por exemplo, quando eu anotei a primeira vez, eu fiquei 1 mês anotando, eu descobri que eu gastava metade do meu salário na padaria. E não é porque não tinha comida em casa, é porque, saiu do trabalho, vou passar ali. Passar ali na padaria, pegar uns trenzinhos pra levar pra casa, passar ali na padaria, pegar um negocinho. Gente, metade do salário. Metade do meu salário E a ficava gente na padaria. não vê, né? Não. Não vê? Ah, e vai Porque tá no pouquinho em pouquinho. automático. Porque o nosso cérebro vai automatizar tudo que ele puder de comportamento, porque ele não quer gastar energia. É R$5 um dia, no outro foi 7, aqui foi mais 5. É tão E são pequenininho. esses valores que a gente não liga, porque é um pouquinho. É. A gente É um não pouquinho. pensa, né? Uma pergunta, nossa, olha o suspense. Não, vem aqui. Eu achei que ele ia falar, parou de funcionar, peraí. Agora você vai vir aqui fazer essa pergunta. Faz essa pergunta, meu jovem. Natália. É verdade que, verdade que, por exemplo, dinheiro na carteira ao invés de online faz você gastar menos dinheiro. Por Sim. exemplo, você tá com o cartão, você não tá vendo que tá saindo da sua conta. Sim, Com a carteira, você tá vendo que tá saindo ali o dinheiro. é verdade. Vou te falar por quê. Porque quando a gente gasta... muito bem. Parabéns. Ele tá atento ao que a gente tá falando aqui. Quando a gente gasta dinheiro físico, a gente tem um processo químico que chama dor do pagamento no nosso cérebro, que é quase uma dor física. Imagina que você tem 100 na sua carteira, na nota de 100 mesmo. Você tem dó de trocar aquilo. Você pensa 10 vezes pra trocar aquilo. Você fala, vou passar na padaria comprar um café? Putz, eu só tenho R$100, eu não vou trocar, deixa quieto. Então, quanto você deixa de comprar de coisa pequena porque você tem dó de trocar aqueles R$100? Isso é dor do pagamento. É quase uma dor física. Isso funciona no débito também? Não. Porque você não tá vendo o dinheiro sair. Então, hoje, tudo isso que envolve compra com um clique, só encostar o cartão para pagar, só encostar o celular, isso é um veneno para sua vida. Ai, os bonzinhos dos bancos. Os maiores especialistas comportamentais estão dentro das instituições financeiras. Não tenham dúvida disso. Ai, gente, é triste. A gente ri de desespero. Na moral, na moral. Eu falo, é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos: tira tudo. Você não deixa o cartão só para encostar, você não deixa o cadastro do cartão você tira iFood, você tira, porque se toda vez que você for comprar, você tiver que digitar todos os números de novo e tal, inclusive eu gravei um vídeo pro YouTube hoje sobre isso. Use a sua preguiça ao seu favor. Você que... Não, fecha Tem aqui, que Guto. dificultar mesmo. Dificulta a sua vida para gastar. Você que reclama, que tem preguiça, que procrastina, É isso. use isso ao seu favor. Exatamente. E faça terapia. Nossa, é muito legal, né? Wesley, ele fala também sobre isso, né? Exatamente. Tipo, você fuma? Onde que você fuma, né? Evita o contexto. Tira aquela Dificulta, né? cadeirinha, né? Nossa, Dificulta. É Então, isso. dificulte o processo de comprar. Eu parei de fazer o caminho da padaria. Reparou? Parei, fiz outro caminho. E é simples, né? Porque você passa na frente da padaria, você sente o cheiro do pão. Pronto, o estímulo. Exato, nossa. Entende? Então, a primeira coisa, você vai anotar. Mas por que você vai anotar? Lá no Dinheiro Sapiens, por exemplo, que é o meu curso online, o primeiro módulo chama Dinheiro Emocional. O que a gente vai fazer nesse primeiro módulo? A gente vai mapear tudo. A gente vai mapear seus hábitos de consumo, suas compras por compensação. A gente vai mapear suas crenças. Tem um mapeamento lá de mais de 50 crenças financeiras. A gente tem uma ferramenta para você fazer as pazes com esse seu passado, com essa sua crença, tá? A gente vai mapear os nudges. O que são os nudges? São empurrõezinhos. Então, quando o banco te oferece de você só encostar o cartão na maquininha, isso é um nudge. Isso é um empurrãozinho. É fácil passar ali. O nudge, ele foi... Deixa eu explicar o que é nudge, porque é um pouco mais complexo, mas ele está em tudo o que a gente faz, tá? O nudge é o seguinte, é um empurrãozinho que eu vou te dar para você executar um comportamento que eu quero.
Como que isso foi descoberto? Eles fizeram uma pesquisa em creches nos Estados Unidos com criancinhas pequenas. E eles queriam entender se a disposição da comida fazia as crianças comerem mais saudável ou não. Então, em algumas creches, eles colocaram primeiro no refeitório as comidas saudáveis. Em outras creches, eles colocaram primeiro as comidas fat e depois as saudáveis. E eles descobriram que a simples ordem que a comida estava fazia as crianças escolherem mais a saudável quando ela aparecia primeiro. E aí eles criaram o nudge, que é o nudge mais famoso do mundo, que é o mictório de Amsterdã. Eles queriam diminuir a sujeira dos banheiros masculinos nos aeroportos de Amsterdã. E aí eles bateram cabeça, o que a gente vai fazer e tudo mais. Eles colocaram um adesivo de uma mosquinha perto do ralo do mictório. E aí, inconscientemente, os homens começaram a mirar a mosquinha. A idade mental. Opa, eu falei alto! Eu falei alto! A quinta série não existe. Vamos usar a quinta série ao nosso favor, não é verdade? Gente, diminuiu a sujeira dos banheiros em 80%. Não foi um negocinho, foi 80%. E vontade de acertar mosquinha. Entende? E é completamente inconsciente. É um empurrãozinho. E aí, na nossa vida financeira, tá cheia de nudge. Como eu disse, os melhores cientistas comportamentais estão dentro das instituições financeiras, estão dentro das grandes empresas. Então, vou dar o exemplo mais polêmico possível. Gostamos de polêmica. Cashback, pontos de cartão. Nossa. Milhas. Queria fazer uma pergunta sobre isso. É o nudge mais bem sucedido do mundo. Por quê? Porque aquela sensação de, eu tô gastando no cartão, mas isso vai retornar para mim em pontos, é a justificativa perfeita que você precisava para gastar o que você não tem. Então, não funciona para ninguém? Não. Funciona para uma parte muito pequena da população, que é aquela galera que são os big users, tá? Que é aquela galera que paga mais de 10 mil de fatura por mês. Por mês. Para todos os outros mortais, não funciona. É só um empurrãozinho, é só esse psicológico que vai te fazer gastar mais. Nessa hora, os vendedores de curso de milha me odeiam. Mas é isso. Isso é muito louco, porque, tipo, eu lembro que eu aumentei a coisa do meu cartão, o limite do meu cartão, porque eu fui nessa vibe. Eu falei assim, eu vou precisar comprar passagem aérea, vou aumentar o limite do cartão, e aí vou comprar passagens aéreas com minhas milhas. E aí você viaja pra caramba, todo mês. Todo mês. Olha, maravilhosa, né? Aí fui. E aí, quando você compra no cartão de crédito, você não vê. Passa o cartão. E eu fui, tipo assim, eu era uma pessoa, a Yá sabe, que eu passava tudo no débito. Porque eu tinha um controle maior. Eu via ali o dinheiro. Você via saindo da Como se conta. fosse na carteira, né? Eu via saindo na conta. Aí eu falava assim, tá ok, hoje é dia tal, meu dinheiro tá aqui, beleza. Eu tinha um controle. Mas com o cartão de crédito isso não acontecia, porque eu não ficava entrando no aplicativo todo dia pra ver o que tava acontecendo. A Neuro explica. Aí, simplesmente um dia, 5 mil de fatura, tudo bom. E aí, se eu vou ver... Aí eu vou ver minhas milhas, não dá pra comprar meia passagem. Não dá. Não dá. É o que eu tô falando. Não compensa pra 99% Porque da população. precisa de muitas milhas pra comprar... Vai gastar muito, né? As pessoas gastar muito usam pra muito milhas compensar. pra isso, mais ou menos. Exato. Assim, Exato. Por que o cartão de crédito é tão desafiador? Porque ele faz uma coisa que o nosso cérebro não sabe lidar. Tudo que separa o momento do agora e joga pro futuro, o nosso cérebro buga. É por isso que é difícil guardar para a aposentadoria. Tá muito longe. Então, o que o cartão de crédito faz? Você paga agora, você consome agora e só paga daqui a um mês. Isso é tão forte neurocientificamente que é como se você estivesse consumindo de graça. Porque quando você pega sua fatura daqui a um mês, dependendo do que aparece lá escrito, você nem sabe onde você gastou. Porque não é todo o comércio que coloca certinho o nome do lugar e tal no cartão, né? Então, às vezes, ali aparece o nome do dono da padaria, que você não tem ideia que ele é o dono da padaria, você não sabe onde você gastou aquele dinheiro. Já liguei no banco achando que o meu cartão tinha sido clonado, mas é que eu não lembrava. Exatamente. Então, essa é a mágica do crédito. Ele separa o momento do consumo do momento do pagamento. Eu anoto tudo, eu sou doente. E o nosso cérebro não Eu dá tenho conta de lidar. Tem um sisteminha
que meu irmão que fez, programou pra ele usar, pra eu usar. Eu anoto tudo. Gastei R$2,01. Mas aí você usa essa anotação para tomar futuras decisões? Sim, Aí porque eu sim. limito, Aí né? sim. Algum, por exemplo, eu tenho um limite até de combustível que eu posso gastar. Nossa, mas ela é muito educada financeiramente. Eu tenho até o combustível, Que meu, se orgulho. organiza, porque você tem isso aqui pra gastar e Essa é uma isso. ferramenta de racionalidade, inclusive, porque o desafio do dinheiro é justamente esse. Sair desse gasto automático, que eu só vou vivendo e passando, e começar a tomar a decisão antes de gastar. E aí, para isso, por que que eu tenho que anotar? Porque eu crio ali tetos, valores máximos que eu posso gastar em cada categoria. E aquilo ali vai me dando uma noção de, opa, agora eu posso. Opa, esse aqui eu vou segurar um pouquinho mais. Ah, essa semana eu gastei um pouquinho mais aqui, então na semana que vem eu vou controlar um pouquinho mais. Essa é uma ferramenta de racionalidade que a gente tem. Limitar os gastos. E enxergar o valor, né, que você quer poupar como uma dívida. Eu faço desse jeito, assim, tá certo? Não sei. É. Mas eu vejo como uma dívida, ó, eu tenho que... Esse valor... Talvez desse jeito fique um pouco pesado. É o que eu ia falar, porque aí faz uma coisa que deveria ser boa. É, você porque fica, aí... tipo assim, nossa, ai, uma dívida. É, e não e é um porque dinheiro que aí você tá, talvez você sabe? vai ficar até com dó depois Pior de que fica realmente gastar esse dinheiro em algo que vai, de fato, te fazer feliz. O direcionamento que eu dou é o seguinte: se pague primeiro e gaste depois. Então, caiu o salário, já tira o que você vai poupar da sua vista. Tenha uma conta só para isso, ou se você vai investir, já coloca isso na corretora, dá um jeito de sumir com isso da sua vida. E aí você vai viver com o que ficou na conta. Comportamentalmente, é mais saudável, porque aí você não fica com esse peso de, ai meu Deus, era uma dívida e esse dinheiro agora é um dinheiro que eu sofri muito para guardar. E agora eu não quero nem fazer a viagem dos sonhos porque eu não quero gastar, Fica entendeu? aquele negócio, tipo assim, nossa, eu queria tanto dar um rolê hoje e eu sei que aquele dinheiro tá lá e eu posso mexer nele, sabe? Então já tira, já designa ele pro lugar certo e vai viver com o que ficou. Mas isso é usar comportamentais ao seu favor. Então, o primeiro passo é mapear quais são suas criptonitas. Né? Porque, por exemplo, eu não posso entrar em papelaria. Eu já sei disso. Entende? Então, assim, eu fico entrando em papelaria para passear? Não! É como eu disse, a Grazi consumista mora em mim. Quando ela aparece, TPM é fatal. E aí eu já aviso. Ela já tem uma reserva lá escrito TPM, certeza. Não, certeza. eu aviso o marido, falo, olha, é o seguinte, essa semana você não me deixa passar perto de vitrine, você não me deixa acessar site de compra, porque essa semana eu não tenho racionalidade para resistir. Porque a nossa racionalidade, ela é limitada. É como se ela fosse um tanque de combustível. Então, você dormiu bem à noite, você acorda com o tanque cheio. E aí você vai gastando no decorrer do dia, você vai estressando com o cliente, você vai gastando. À noite, a gente está muito mais propenso a fazer besteira. Com dinheiro, com comida, com qualquer coisa que seja. Por quê? Porque você já gastou sua energia, então o seu tanque já reduziu, você não tem mais força de vontade, que é o que a gente chama de força de vontade. Tá mais propenso, né? Você ganhou ali uma notificação do iFood falando, tem cupom de R$10 pra você. Você nem tá com fome. Você nem tá com fome, né? Fatal. Você nem tá com fome, mas só de ver cupom você já... Exato. O que eu mais gasto é iFood e rolê. É o que eu mais gasto. Que E eu é vejo o que no brota, cartão. assim, do nada, né? Ó, É. uma mensagem de um amigo chamando pra ir ali. Não tava programado. Ó, uma notificação aqui de um cupomzinho de Eu nem promoção. tenho notificação. Eu já desativei todas. Ótimo. Já é um problema menos, porque aí você não se bombardeia com isso. Então, vou entrar em uma papelaria, eu já aviso. Falo, olha, precisamos entrar ali. Então, ou eu já sei quanto eu preciso gastar, e ali eu não posso ultrapassar esse valor. Então, mesmo que eu me dê uma caneta, um negocinho diferente, é um valor que eu já fiz a conta antes, isso não vai me prejudicar. Ela até esboçou um sorriso quando ela falou caneta. Ela falou caneta e fez assim, ó. A louca. Eu tenho sei lá quantos copos de caneta da época que eu era consumista. Sério. Tá lá até hoje. Porque eu tenho dó de gastar depois, né? Nem ele só coloca o título, porque não pode, tem que durar muito, né? Então, assim,
Então, sabendo as minhas criptonitas, sabendo aonde tá meu ponto fraco, eu consigo agir sobre eles. Até se for para eu não resistir. Porque o dia que, beleza, eu guardei 100 conto pra entrar numa papelaria e fazer a festa, vai ser um dia feliz pra caramba. E isso não vai matar um sonho, não vai matar um passeio, não vai matar meus investimentos, não vai prejudicar o resto. Entende? Então, você saber os seus pontos fracos te ajuda a ser estratégico até pra furar, quando você quiser furar. Então, isso é usar comportamentais ao seu favor. Então, o primeiro ponto é entender quais são seus pontos fracos. O que você consome por hábito? O que você consome por compensação? Um hábito que eu tinha, toda vez que eu ia abastecer, era levar um negocinho da conveniência. É um chicletinho aqui, é um sorvetinho ali no outro dia, uma coquinha gelada não sei que dia. No final do mês, isso dava R$200. Era o dinheiro que dava pra eu ter ido no show da Ivete. Entende? Então, você vai entendendo qual é o seu padrão de comportamento e vai ganhando ferramenta para agir sobre isso, que é o que as pessoas aprendem no Dinheiro Sapiens, que é meu curso online. Legal. Onde já se inscreve que eu já... Lá no Instagram Já tem quero. todas as informações direitinho. A gente abriu a inscrição dia 7 de agosto e não sei se está aberta ainda, neste momento que está indo para o ar, mas a cada 2, 3 meses, mais ou menos, a gente abre de novo. Legal. Tenho duas perguntas, assim, elas são bem diferentes uma Não tem da problema. outra. Mas, bom, a primeira, aproveitando falando do curso, fica à vontade. Qual que é a diferença de ensinar finanças para adolescentes e para adultos? E a segunda é, a gente vive num país muito desigual, onde a maioria da população é muito pobre. Essas dicas que você deu de identificar onde a gente gasta, eu acho que já é um respiro. Mas como aprender a trabalhar trabalhar com dinheiro num país onde muitas vezes as pessoas não têm o dinheiro para comprar o básico? Uma família de 5 pessoas ganha só um salário mínimo, por exemplo. Sim, eu sei, não é uma pergunta nada a ver com a outra, mas mas vamos lá. Primeira coisa, o que difere o adolescente de um adulto? O cérebro. Tá? O funcionamento de um adolescente é completamente de um... Mas a galera ouviu a pergunta, pelo menos. Ah lá, gente, olha isso aqui. Não, paga aí. É muito italiana, né? Você já mete a mão. Mas deu certa pergunta, Guto? eu acho que deu. Eu avisei. Não, a Grazi começou, antes daqui, ela falou assim, gente, eu bato a mão no microfone. Aí eu falei assim, Grazi, é que você Tá não de viu boa. eu? A gente tem uma italiana aqui que conversa com a mão. Bota aí esse negócio. Bota esse negócio aí, Lolinha. E faça terapia. A pergunta foi, mas eu continuo? Sim. Eie? Eie? Sou a vocalista. Eie? Manda ver. Então, primeira parte, o cérebro do adolescente é muito diferente de um cérebro do adulto. Por quê? Nós temos uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é o filtro do nosso cérebro, que é o que nos faz fazer o difícil. Então, toda a parte de aprendizado, toda a parte de você cuidar do seu dinheiro, de você cuidar da sua alimentação, de você trabalhar, tudo que envolve pensar acontece no córtex pré-frontal, de uma maneira bem resumida, tá? Então, é uma zona principal onde acontece isso, tá? Só que isso demora 25 anos para ficar pronto. Tcharam. Então, o nosso adolescente, ele não tem esse filtro. Por isso que o adolescente é bocudo. Ele não tem filtro. Foge de casa. Exato. A noção de consequência que ele tem é muito prejudicada. Porque ele não tem essas relações todas prontas ainda. Isso tá em formação nele. Uhum. Em contrapartida, um adolescente tem o sistema de recompensas, que é essa busca por prazer e novidade, bombando. Então, olha que maravilha que é um adolescente. Ele tem uma busca por novidade e prazer nas alturas, desesperadamente ele precisa disso, e ele não tem filtro pra falar o que é certo e o que é errado. Olha que benção. Bacana, sejam pais. É isso, galera. Né? E aí, o que acontece? Por que é diferente ensinar isso para adolescente? Porque, primeiro, o primeiro ponto que eu tenho que ter quando eu vou ensinar um adolescente é conexão com ele. Se ele não gosta de mim, se ele não tá afim, esquece. Você não vai ensinar nada para ele. Então, aquela história de eu sou professor, ninguém tem que gostar de mim, esquece. Seu aluno não vai aprender nada se ele não se conectar com você de alguma forma. Se você é terapeuta, se você trabalha com adolescente de alguma forma, o primeiro ponto com o adolescente é conexão.
Ele só vai prestar atenção no que você está falando depois que você conectar. Então, por exemplo, a minha primeira aula numa sala de aula não é de finanças. Eu faço uma brincadeira da gente se conhecer, eu vou falando uma lista de coisas para eles escreverem os preferidos, eu vou escrevendo os meus. Se você entrar na minha primeira aula, você vai achar que a gente tá brincando na sala de aula. Porque primeiro eu trabalho essa conexão. Interessante a gente pensar nisso, porque, tipo, realmente, os professores que eu lembro da minha adolescência foram os que eu... É os que você gostava. Exatamente. E você poderia não gostar da matéria, porque eu ouvia muito isso quando eu era professora de matemática. Professora, eu odeio matemática, mas eu gosto tanto de você que eu consigo até. E bem... Exatamente. Eu tinha uma professora... Eu sou péssima em matemática e nunca gostei, mas Maria Rosa, minha professora de matemática. Um beijo, Maria Rosa! E eu adorava ela, adorava ela. E aí, o isso é muito simples real. fato de gostar dela, você não quer decepcionar ela. Então, por mais que você não fosse tão bem, você ia dar um jeito de não ser tão ruim assim. Pra ela também gostar de você. Então, adolescente, primeira coisa é essa. Segunda coisa, até pros pais que nos ouvem, pro adolescente, o que mais vale na vida dele é o que os pares vão dizer daquilo. Não é o que os pais vão dizer daquilo. É o que os amigos vão achar. Então, é muito importante que os pais conheçam esses amigos e conheçam em quais ambientes esses filhos estão frequentando. Porque na hora ali de um conflito ou na hora de um comportamento mais extremo, o que vai valer não é o que o pai disse em casa. É o que os amigos estão dizendo. Então, a gente tem uma aula, por exemplo, porque aí qual é o meu papel ali ensinando educação financeira? Eles ainda não têm o córtex pré-frontal totalmente formado, mas eu posso estimulá-los a pensar. Então, tem uma aula que chama movimento de manada. Eles aprendem o que é o movimento de manada, como que isso nos leva ao consumo, as modinhas, tadanã. E aí eu fecho a aula falando assim, que outros comportamentos que acontecem por causa do movimento de manada e que a gente tem que tomar cuidado? E eles mesmos trazem, professora, a droga. Professora, a bebida. E aí a pergunta é, se você estivesse sozinho, você faria o mesmo comportamento que você está fazendo ali no grupo? Então eu consigo despertar neles peraí, deixa eu pensar a respeito. Entende? Então é diferente. E ali o adolescente, justamente por ele ainda ser mais jovem, os vícios que ele tem comportamentais, eles são menos enraizados, porque ele repetiu isso por menos tempo. Eu pego um adulto de 40 anos que faz meu curso e eu pego um jovem de 18, é muito mais fácil o jovem de 18 remoldar os comportamentos dele, porque ele ficou 18 anos repetindo. A pessoa de 40 ficou 40 anos repetindo, então isso está muito mais enraizado. Então, ali no jovem, além de explicar a parte técnica, eu vou mostrando para ele todas essas relações comportamentais e como ele precisa pensar o dinheiro, o consumo, o investimento e tal. Então, vou dando ali ferramentas, mais conexão e nunca dar de frente com ele. Seu papel ali não é falar você está errado. O meu papel ali é falar, será que só tem esse caminho possível? Será mesmo que é só desse jeito que dá? Vamos pensar junto? Então, esse é o caminho que é diferente da criança. Porque a criança, eu quero agora. Se o adolescente não tem o córtex pré-frontal formado, imagina a criança. E a criança, o que ela faz? Ela repete comportamento, ela tem neurônio espelho. E aí o pai chega pra mim, a criança tem 8 anos, ele fala assim, nossa, essa criança é muito consumista. Eu não sei pra quem que ela puxou. Pra um dos dois da casa, né? Ou pro pai, ou pra mãe, ou pra uma avó, ou pra um tio. Alguém da casa é consumista. Ela não aprendeu do nada. Ela tá repetindo. Então, até tem um workshop pros pais, que é como ensinar sobre seus filhos o dinheiro, que eu falo pra eles, gente, primeira coisa, exemplo. Você não vai falar pro seu filho não gastar se toda vez que ele sai com você na rua, ele te vê gastando. Ou ele precisa entender que aquele gasto está dentro de um planejamento, está dentro de uma necessidade, ou ele vai só repetir o que você está fazendo. E aí a outra coisa é, não tenho dinheiro. Quantas vezes vocês ouviram isso? Não tem dinheiro, vambora. Aí cria um comportamento como o meu de escassez. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei meu dinheiro, um tênis que minha mãe nunca teria me dado. Por quê? Se minha mãe, ao invés de falar não tem dinheiro e não vai ser esse, ela tivesse falado assim, filha, não estava no planejamento, se é muito importante para você, vamos pensar? Já não teria o comportamento da compensação.
Eu já teria aprendido que, opa, então quando eu quero alguma coisa e eu não tenho dinheiro ainda, eu preciso planejar, talvez o mês que vem dê. Então você já começa a criar um repertório comportamental na criança que ela já vai crescer pensando de uma forma diferente. Então são nuances um pouco diferentes de lidar com a criança, o adolescente e o adulto. E aí outra pergunta era da questão das famílias que vivem com menos, né? Eu nunca vou chegar numa família como educadora financeira que vive com salário mínimo e falar, você precisa poupar. Não existe. O que essa família precisa é encontrar caminhos ou fazer uma dívida inteligente que vai levar ela para um patamar de ganho diferente. Por exemplo, uma faculdade. Essa pessoa, ou um curso técnico, ou um curso online. Tem lá um curso de copy. E essa pessoa, se ela fizer ali, ela vai pagar R$1.000 naquele curso, nem que seja parcelado em todas as vezes possíveis. Mas enquanto ela fizer o curso, ela já vai conseguindo prospectar cliente e ela vai conseguir aumentar a renda dela. Esse é o investimento que ela vai fazer. Então, essa pessoa que vive num patamar mais baixo, numa classe, né, E e D, ela não vai olhar para investimento e reserva de emergência. O investimento dela é ela. Ela precisa buscar formas de aumentar essa renda. Como que se aumenta a renda no mundo que a gente vive? Você quer queira, você quer não, quanto mais útil você for, mais dinheiro você ganha. Quanto mais você sabe resolver o problema de alguém, isso se traduz em dinheiro na sua conta. Então, o caminho para essa pessoa é a educação. O que ferra o nosso país não é essa parte econômica, é a educacional. Porque as pessoas que ganham menos e estão nessa faixa mais pobre também são as pessoas que são analfabetos funcionais. Também são as pessoas que não têm acesso à educação. Ah, mas todo mundo tem um celular. Mas essa pessoa nem sabe que é possível ela estudar pelo celular. Então, a orientação para essa pessoa é outra. Não é, vamos fazer reserva de emergência e investimentos, tá? Então, tem essas duas diferenças. Hoje, a internet é uma bênção. Nesse sentido, porque tá tudo lá no YouTube. A gente sabe usar, né? Exato. Mas aí falta essa orientação do como usar. E aí entra, pelo menos eu vejo essa minha parte de responsabilidade social, que é estar ali falando gratuitamente, fazendo conteúdo, e galera, vamos. Às vezes a gente vai em centros sociais que cuidam desses adolescentes que estão aí nessas famílias mais desequilibradas, né, e com problemas e tal, e levar para eles que existe essa possibilidade. Então é essa porta que a gente precisa abrir. Então não é a porta da educação financeira só, é a porta da educação que precisa ser aberta. E às vezes eles crescem num ambiente onde eles não sabem nem que existe essa porta. Exato, não sabe que existe essa porta. Porque eles são jogados numa escola que hoje, infelizmente, o sistema educacional, ele não serve para criar pessoas aptas para viver no mundo. Ele serve para você decorar meia dúzia de coisas e passar em prova. Então, e aí, não dá para esperar governos como um todo, e aí eu não estou falando de lado A ou B, estou falando todos. Porque no final das contas, todos vão olhar para o seu próprio umbigo, ponto. E também não é interessante a sociedade não é ter interessante, essa educação. Não é Pensando interessante. assim em governo, né? O Exato, governo não quer. Exato. Ele vai perder a massa de manobra. Exatamente. Imagina as pessoas aprenderem os estímulos que eu tô falando aqui e pararem de serem massa de manobra desse tipo. Da mesma forma que os bancos não querem que as pessoas aprendam a trabalhar com o dinheiro Exato. delas. É isso. Exato. Então, assim, educacional, é um problema educacional. Então, aí são direcionamentos completamente diferentes, tá? Hoje a gente vive, são duas realidades diferentes, né? A gente tem o profissional ganhando muito dinheiro sem saber lidar com isso, que se escraviza e se mata. E a gente pode olhar aí para médicos, advogados, engenheiros, etc., que ganham 30, 40, 50, 100 mil por mês e se afoga nisso. Não sabe usufruir isso, não sabe lidar com isso. E aí nós temos essa outra parcela, que são 5 pessoas vivendo com um salário mínimo, que também não sabem lidar e não sabem o que fazer para dar o próximo passo. Né? São dois extremos, né? Mas, assim, como educadora financeira, a gente busca fazer a nossa parte, né? Não é todo mundo que vai fazer. Mas, no que me tange, pelo menos, estar em escolas, dar palestra, a gente tenta fazer. A gente falou aqui nos episódios atrás, não dá pra gente salvar o mundo. Exato. Vamos Mas começar você pelo nosso bairro, né?
Sim, pela sua rede social, você passando o Exato, ensinamento que você exato. consegue passar para ajudar as pessoas, né? Porque, infelizmente, dinheiro, eu e a Yas, a gente fala muito sobre isso, que dinheiro, a falta dele, né? Estabiliza muito a gente psicologicamente, a nossa vida, o nosso humor, nosso próprio casamento, né? É uma energia. E se você olhar para os grandes problemas do mundo, eles são gerados pela falta, não é pelo excesso. Então, por mais que a gente tenha essa cultura de que o rico é ruim, de que o rico é o culpado de todas as desgraças, etc., quando você olha para o mundo, você vê que os maiores problemas, quando a gente fala de fome, de falta de acesso ao básico, não são os países ricos. Não é a galera que tem mais, a galera dá um jeito. É a galera que tem menos. É a falta. Então, a gente precisa olhar com carinho para isso e entender que é uma crença diferente, porque eu perguntei para vocês no começo como você se vê em relação a dinheiro, né? Qual é o perfil que você se enxerga? E isso tem muito a ver com o comportamento, porque o nosso cérebro, ele precisa de coerência entre o que você pensa e o que você faz. Ele busca essa coerência. Então, se eu pergunto isso para um aluno, para um cliente, ele fala assim, eu me considero descontrolado, gastador. Primeiro eu preciso mostrar para ele que ele é capaz, que ele não é essa pessoa gastadora e que não vai dar conta, porque senão ele já começa o processo, não, eu sou gastador. Os comportamentos dele precisam ser coerentes com a imagem que ele tem. Sim. Entende? Então, primeiro a gente precisa mudar essa autoimagem do não consigo, não é para mim. Infelizmente, hoje, quando a gente olha pra mídia, novelas, seriados e tal, tá todo mundo nessa contramão. Tá todo mundo dizendo pra essa pessoa que nasceu sem acesso, não, as pessoas, o mais rico tem que distribuir e te dar, você não precisa fazer nada. Fica aí que tua hora vai chegar. Então, eles acabam enterrando essas pessoas naquele lugar, porque colocam na cabeça delas que elas não são capazes, que elas podem nadar e morrer na praia. Sim. Tem uma frase também, né, que a gente escuta muito, que é a questão do você só consegue dinheiro, né, você só consegue ser rico se você trabalhar muito, que nada é fácil e tudo mais. Na verdade, se a gente for parar pra ver, não é bem assim, né? Você tem que trabalhar, é óbvio, né, tem que tirar a bunda da cadeira, né, tem que agir. Mas pra você ser rico, né, ou seja, viver num patamar de conforto, né, que pra você tá adequado, você não necessariamente tem que se matar de trabalhar, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É muito mais psicológico do que o fato em si, né? O trabalho em si. Tem muitas coisas envolvidas nessa frase. Então vamos lá, primeira coisa, o que é riqueza pra você? Porque quando você fala ser rico, na sua cabeça é um modelo, na cabeça da Lola é outro, na minha cabeça é outro. Eu falo monetariamente Sim. falando, assim, no caso. O que é riqueza pra você? É viver uma vida de Virgínia? Entendi. É uma coisa. É ter uma mansão ou é ter uma casa confortável? Entendeu? Só? Pra mim, riqueza é acordar de manhã, tomar meu café, ler meu livro. Ter saúde, né? Tipo, tem... Não tem nada a ver com bem material, entende? mas olha, hoje não tá... Pra mim, riqueza é poder algum cliente, alguém me ligar e falar, você vem fazer esse trabalho pra mim? Eu falar, não. Não quero. Eu penso muito sobre isso, justamente quando tô me mudando, vou me mudar em novembro, né? Sobre qualidade de vida, sabe? Que eu até falo, tipo assim, eu não... É foda falar isso, mas tipo assim, eu não quero ser rica. Eu não quero, tipo assim... Dessa riqueza, Dessa modelo riqueza. material que as pessoas hoje cultuam aqui. É óbvio, eu quero viver uma vida confortável, onde eu possa querer sair de férias, onde eu possa querer fazer... Eu gosto muito de estudar, então onde eu possa querer fazer um curso, eu vou ter como fazer esse curso. Eu possa me dar o privilégio de trabalhar o luxo com o que eu amo. Eu vou resumir pra você, onde você possa fazer o que é importante pra você. Sim, e não necessariamente eu não preciso de uma mansão pra isso, Exatamente. sabe? Que é o que eu falo nas minhas redes sociais. A galera às vezes chega, seguidor novo, é a primeira coisa que eu falo. Se você está esperando eu mostrar bolsa de luxo, casa instagramável, café da manhã de hotel e vida à la Virgínia, não é seu lugar, pode ir embora. Eu não estou aqui para falar deste modelo de riqueza. Eu estou aqui para falar da riqueza que um pai de família pode virar e falar, eu não atendo depois das 6 da tarde porque eu vou ficar com meu filho. Eu não atendo esse final de semana porque eu vou na festinha da escola, eu faço questão de estar lá. Porque eu não vou precisar desse dinheiro para pagar alguma coisa. Eu
eu vou parar tudo aqui porque minha esposa ficou doente, aconteceu ano passado. Eu tive um problema de coluna, o Evandro ligou pro hospital e falou, hoje eu não vou. Ponto. Ah, vai descontar R$500. Dane-se. Eu posso ter a escolha de estar aqui. Então, isso é um modelo de riqueza. Agora, a gente vai falar de Porsche, condomínio fechado, bolsa da Louis Vuitton e tal, é outra coisa. Então, é o que eu brinco, eu falo sobre a riqueza que não se vê. Porque você não vai me ver, em termos de bens materiais, ostentando nada. Né? Essa mudança que a gente vai ter para esse outro país e tal, eu já falei, eu vou lá na loja, eu vou comprar inicialmente 2 garfos, 2 facas, 2 copos e 2 pratos, que é o que eu e meu marido precisamos para viver. Sim. Vai vir visita? Quantos são? Eu vou ver se eu compro. O que resta, o que eu vou fazer? Minha visita não vem, não. Entendeu? Eu vou na sua casa. Mas... Então, essa riqueza do ter a casa socada de coisas. Gente, nós estamos num ponto que as pessoas têm que ter um quarto para guardar roupa. Um cômodo inteiro. Com luz, espelho. Quando foi que isso aconteceu, pelo amor de Deus? Então, assim, isso é o que eu questiono. Não é essa riqueza. Eu quero ser rica, mas não é este modelo. O meu modelo é ser rica para dizer os nãos que eu quero, para estar onde eu quero, na hora que eu quero, para fazer os sacrifícios que eu acho que vale a pena fazer. Pra comer o que tá afim, né? Para comer o que eu tenho vontade, sem olhar o preço. Entendeu? Vou comer um japonês sem pensar que custa R$200 por pessoa. Exato. E esse foi um dos... A Yas te contou as coisas que começou o date, o meu date, o nosso date. A gente saía, assim, pelo menos uma vez no mês, Pra viver a experiência. a gente vai se dar o privilégio de ir num lugar e não olhar o preço do cardápio. Uhum. Não olhava. Se dava bem? Isso na hora de pagar a conta, Às vezes a gente não. falava assim, amiga, é isso, a gente tá no date. Aí era só colocar no orçamento antes que tava tudo certo. Exatamente. Mas já começa dessa definição de riqueza. E a gente aprende aqui no Brasil e a rede social piorou muito isso. Muito. Porque antes a gente só via a casa do Neymar e a vida do Neymar se a revista Caras fosse lá fazer uma reportagem, aquelas de 10 páginas que você via a casa do Neymar. Hoje você vê a casa do Neymar 24 horas se você quiser. O Neymar não é um bom exemplo porque ele posta pouco, mas vamos pegar a Virgínia, por exemplo. Hoje você vê a vida da Virgínia 24 horas por dia. Então aí você deixou de se comparar com o vizinho, aquela história da grama do vizinho é mais verde, agora não é mais a grama do vizinho, é a grama da Virgínia. É de ouro. Então É assim, verde demais. eu falei pra ele, olha, eu vou te dizer, eu falei numa palestra, inclusive, dentro de uma faculdade. Eu falei, se você não me der um jatinho, não é amor. Eu não aceito menos do que isso. Mas essa é a comparação que as pessoas têm hoje. Então aí fica muito mais longe. Às vezes a pessoa, eu atendo muito aluno assim, já tem uma vida legal pra caramba, já conquistou muita coisa legal, já poderia dizer vários não pra estar com filhos, pra viver experiências, e tá ali se matando de trabalhar mais pra aquele um pouquinho a mais pra trocar de carro, pra aquele um pouquinho a mais pra... Gente, a vida não é a viagem que você faz pra Maldivas. Isso é um pedacinho deste tamanho da sua vida. O Jordan Peterson tem um vídeo que fala sobre isso. A beleza da vida não está numa viagem dessa. Não que você não possa desejar isso e planejar para isso, mas se você não aprender a ver a riqueza e a satisfação no simples, você nunca vai ser suficiente. Porque o nosso sistema de recompensa é plástico, ele se adapta. Então, você tá morando num condomínio fechado, massa, tem um carro massa, seus filhos estão numa escola legal e tal, seu sistema de recompensa adaptou aquilo já. E aí ele vai querer mais. Próximo. Próximo. E esse próximo não tem parada. E hoje, com a rede social, você tem que fazer 6 dígitos em 7 dias. Senão você é um fracassado. Milionário antes dos 30. Nossa, gente, é muita pressão, né? Entendeu? E aí, a gente precisa estar no nível de consciência muito forte, que é um trabalho que eu tento fazer nas redes sociais, de falar, eita, pera, parou. É sério isso? Eu tive uma baita discussão com o meu copy quando eu vendi a mentoria de investimento. Porque a meta era vender 10 e eu vendi 7. Eu tava feliz pra caramba com os 7 que eu vendi. Porque, cara, há 5 anos atrás eu era professora e eu ganhava R$20 a hora aula. E eu ganhei em um dia o que eu demorava 6 meses pra ganhar.
A hora que eu vi aquele dinheiro, eu falei, caraca, isso é muito legal. Sem contar que eu não olho para os meus alunos como cifrões, são vidas. Então, são 7 vidas, são 7 famílias que vão mudar de realidade porque vão ter acesso a esse conhecimento. E eu tava feliz pra caramba. E o meu copy veio todo faceiro. É porque tem que ver o que a gente pode vender mais da próxima vez, o que a gente tem que fazer. Eu falei, parou. Não tem que ver nada. Primeira coisa, eu aceito o fator do tempo. Então, existem algumas coisas que levam tempo. Sucesso é uma delas. Não adianta eu querer fazer a louca para vender 100 mil e não sei o quê. Às vezes, eu já estou fazendo certo. Eu só preciso dar tempo ao tempo. Porque se eu fizer mais do que eu estou fazendo hoje, talvez isso custe minha saúde mental, talvez isso custe meu tempo com as coisas que são valiosas para mim, talvez eu tenha que estudar menos, tenha que passar menos tempo com meu marido. Então não vale a pena para mim brigar por esses 10 mil a mais. Então peraí, vamos fazer essa conta aqui. E eu até fiz um Reels na época no meu Instagram, eu falei, gente, algumas coisas levam tempo, investimento leva tempo. A maioria dos prejuízos que a gente tem em bolsa de valores hoje é porque as pessoas não aceitam o fator tempo. Elas querem de hoje para amanhã. Tá tudo bem. Se eu ficar os próximos 10 anos investindo do jeito que eu invisto hoje, aos 50 eu tô independente financeiramente. Tá ótimo. E é muito louco que isso também de não atingir essas metas tira o fator de comemorar o que você já conquistou, Exatamente. É como se você fosse um fracassado. né? Então, assim, é fácil se deixar levar por esses modelos porque é o que a gente mais vê, é o que tá nos bombardeando o tempo todo. Então, você ter esse sentimento de parar e falar, pera, o que é riqueza pra mim? E quais são as pequenas riquezas que eu vou ter no meu dia a dia no caminho? Porque a riqueza e a felicidade não tá lá no carro. Essa riqueza vai passar quando você comprar o carro. Então, é no café que eu consigo tomar com a minha família de manhã, é na leitura que eu consigo fazer antes de começar meu dia, é na organização da minha agenda. Até porque, até psicologicamente falando, antes da gente conquistar, né, a dopamina tá lá, né? Tá lá, O processo, tá lá. nossa, meu Deus, vou comprar um carro, né? E trabalha, comprou o carro, o bagulho vai... Morreu. Próximo, Morreu. aí, né? Próximo. Morreu. Não, eu tava comentando com meu namorado esses tempos atrás, né? Eu falei alguma coisa sobre o seguinte: quando a gente. Não é muito mais gostoso esperar a viagem do que viajar? Assim, É uma vou pra expectativa, praia. né? Que Vou você pra praia fica. sempre. Meu Deus! Ai, Ai, não gosto, não. a hora que Eu fico chega no dia, a ansiosa, hora não que você tá viajando, é tão. Ah, que legal. Passou. Tipo, que legal que eu tô aqui, aham. Sabe? Tipo, Não. É tipo pra isso, mim não né? vale que eu fico ansiosa. Eu fico Aí- preocupada. Eu fico tipo assim, resolver. Aí Vai entra chegar o logo meu primeiro gordinho. pilar neuro. O primeiro pilar neuro de qualquer tomada de decisão é a parte metabólica. Sono em dia, alimentação minimamente saudável, atividade física todo dia. Por quê? Porque antes do emocional existe um corpo que funciona, que tem hormônios, que tem neurotransmissores, que é uma pancada super complexa. Se isso aqui não estiver em equilíbrio, se a sua dopamina não estiver em equilíbrio, você nunca vai sentir prazer em ver um amanhecer. Porque a sua régua de prazer tá lá no café da manhã do hotel. Então você não vai conseguir ser feliz abaixo dessa régua. E é aí que entra esse equilíbrio físico mesmo. Porque você precisa estar com seus hormônios ajustados para ver prazer no simples. Porque se a sua régua de prazer já tá lá em cima e precisa ser Maldivas, e precisa ser carro Porsche, precisa ser não sei o quê, o ler o livro, tomar um café, esquece. Silêncio, né? Isso não Silêncio, existe sim. prazer pra você. E aí você tava falando, eu queria ser a pessoa que sente prazer com a academia. Uhum. Eu me tornei essa pessoa. Ai, meu Deus. Ai, Dá um pouquinho conta. aqui de mel. Não, mas não foi com essa facilidade que você tá pensando, não. Por quê? Porque eu insisti em ir todo santo dia sem querer ir. Ai, que sono. Eu até posto na minha rede social, inegociável. Porque não é negociável. Tá chovendo, não interessa. Tá com cólica, não interessa. Primeiro, eu fiz sem querer fazer. Depois de um tempo, isso entrou pra minha rotina de um jeito tão forte que hoje é a primeira coisa que eu me preocupo. Putz, a gente vai pra Maringá. Será que dá pra treinar na sexta ou no sábado? Entra em contato aí com aquele amigo que era personal e tal e vê o que dá pra fazer. Putz, a gente vai pra Jaú semana que vem dar uma palestra.
Cara, dá pra gente acordar às 6 e ir na academia, a gente sai às 8 pra ir pra Jaú, beleza, dá a palestra, na sexta a gente volta, dá tempo de pegar a academia aberta ainda. Porque aquilo entrou, faz parte. E aí, como a minha régua não é mais o café da manhã de hotel e etc., eu consigo ver prazer no que é ordinário. Eu ajustei os meus níveis hormonais a ponto de estar aqui conversando com vocês é um puta de um prazer legal. Sair pra comer um negócio que antes eu pedia ali de qualquer jeito, putz, hoje se eu saio pra comer um lanche, aquilo vira um momento mágico. Não é mais aquele negócio, pede aí porque eu tô com preguiça de fazer. Isso vira um lugar especial na sua cabeça, entende? Então, depois que você ajeita os seus níveis hormonais, você consegue ver prazer no simples. É esse o segredo do negócio. Pulo do gato. O pulo do gato. O X do Gente, tesouro. que loucura, né? Mana, que loucura. Você vê assim, né? O dinheiro, ele é muito mais do que a gente imagina, né? Um buraco profundíssimo. Profundíssimo, Sim, eu acho que é né? por isso que tanta gente tem dificuldade, não sabe por onde começar, né? É uma coisa meio que inexplorável pela maioria, inexplorada pela maioria. É porque a gente só vai vivendo, né? Tipo assim, eu aprendi bordar. Eu falei, vou vender esse negócio aqui. Eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos de idade. E aí o dinheiro vinha, eu entendi que dava pra trocar pelas prisilinhas, pelas coisinhas que eu gostava. E você só vai, né? Você só vai vivendo. Ninguém para pra te ensinar que, olha, peraí, vamos pensar. Isso aqui dá pra você fazer um intercâmbio. Eu era louca pra fazer intercâmbio, desde adolescente. Nunca fiz, porque eu não tinha dinheiro. Mas se eu tivesse guardado meu dinheiro de bordado, de manicure, eu tinha feito. Só que eu não entendia na época que isso era um acesso. Então, hoje o que a gente tenta fazer com as crianças e adolescentes na Rap é isso. É mostrar as possibilidades que essa boa gestão traz. Né? Essa é a ideia. Eu não sabia ir no banco. Com 18 anos. Não sabia. Eu chegava lá morrendo de medo, porque eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que eu queria no banco. Não sabia mexer na máquina. Nada, é horrível. Eu sempre tive muita dificuldade. Aí, tipo, pra mim, eu sinto que teve um momento que foi uma virada de chave. Um ex-namorado meu que ele sempre foi muito metódico com dinheiro. E eu aprendi muito com ele isso. E aí, tipo assim, teve um momento, eu sempre ganhei muito mal até eu entrar na rádio que eu trabalho hoje, na Boeing. Foi também aonde que eu, tipo, despertou algumas coisas em mim, onde foi eu comecei o caminhar pra onde eu estou hoje. Mas antes de tudo isso, eu ganhava, tipo, R$1.000, não tinha nada. Sempre nessa coisa da escassez, meu dinheiro era pra aquilo, e eu não tinha nada. E aí, eu morava no centro, eu trabalhava no centro da cidade, e tinha as lojas. Eu fui fazendo Olha o estímulo. cartão numa loja, cartão na outra. Aí chegou um momento que eu tinha uns 3 cartões de crédito em cada loja, e eu não tinha dinheiro pra pagar. E era final de ano, assim. E eu fiquei em choque. E aquilo começou, tipo assim, meu Deus, e agora? O alerta, gritando assim, meu Deus. E aí já virou um trauma, né? Porque já foi... Aí eu lembro que na época eu acho que eu peguei meu terceiro, eu dei todas as minhas contas. Isso foi muito uma viradinha de chave. Dei todas as minhas contas e me organizei financeiramente. Tipo, agora, beleza. Nunca mais passaria por isso. Cortei todos os meus cartões de crédito, cancelei. E aí, desde então, eu só tenho um cartão de crédito. Porque eu sei que eu vou me controlar. Então, eu tenho Olha que bonitinho. Você mapeou sua criptonita, então é Muito- melhor não ter, É. porque eu não vou saber usar. Quando eu comecei a trabalhar na outra rádio, meu salário, tipo assim, dobrou. E meu tempo, tipo assim, eu trabalhava das 8 às 6, e aí eu trabalhei, de repente, 6 horas, tipo, das 11 às 6, e meu salário dobrou. E aí eu abri minha empresa ao mesmo tempo. E aí eu coloquei assim na minha cabeça, cara, tudo que eu ganhar com a minha empresa, eu não vou mexer, eu vou aprender a viver com o salário que eu ganho na rádio. Sensacional. E aí foi isso. E aí, tipo assim, eu organizei a minha vida. Eu esquecia que eu tinha o dinheiro da empresa. Tudo que entrava é que eu não aprendi a investir. Aí investir e fazer gestão. Porque sempre foi muito difícil. Muito difícil aprender a lidar com o número. Entender. Às vezes eu tenho que me explicar umas 4 vezes. Às vezes ainda não entendo. Mas eu deixava lá paradinho. É mentirosa, hein? E aí, amiga, Ai, é difícil, amiga. amiga. É muito difícil. A minha contadora, às vezes, ela explica, eu falo assim. Explica de novo, manda um áudio, que eu não entendi. Aí ela fala assim, Cabo, você sabe gravar e eu sei fazer contabilidade. Eu falo assim, então tá bom, cadê no seu quadrado? E aí foi onde foi a virada de chave, que é onde eu aprendi a entender um pouquinho melhor minhas dinâmicas e aprendi a poupar. E era onde eu não
ideia do que era isso, do ganhar dinheiro. Mas só de você ter separado pessoa física de jurídica e não pegar dinheiro da empresa, 99% dos empreendedores hoje não fazem isso. Pega o dinheiro, pego agora, viu, gente? Tô errada. Agora você tem que tô Prolabore, errada, né, tô errada, Mona? tô errada. Agora tem Prolabore. Olha que É, bonito maravilhoso. isso. Mas, e o engraçado é que foi tudo por instinto, não foi, eu estudei, eu sabia que era isso. Foi tipo, Agradece a Deus todo Sabe? dia essa iluminação, minha filha, porque isso é o que quebra 90% das empresas no Brasil. é difícil, mas é difícil. Nossa, é muito difícil. Até porque nenhuma empresa sobrevive sem reinvestimento. Então, Uhum. as pessoas não têm essa ideia que o dinheiro entra na empresa, você precisa pagar as contas da empresa, você precisa ter o seu Prolabore, você precisa ter um caixa que vai te sustentar em momentos de crise e você precisa reinvestir o dinheiro. Depois, o que sobra disso vem a mais para o seu bolso. As pessoas não têm essa ideia. Entrou, paguei as contas, o resto é meu. E aí, essa empresa não reinveste, então ela nunca sai do lugar. Ela não tem um caixa para os momentos de crise que virão, sempre virão, Sim. né? Então, aí você não tem uma gestão estratégica das coisas. Aí o banco liga oferecendo um financiamento especial para sua empresa, você vai lá e pega, faz uma dívida. E fala, Deus vai ajudar, vai dar tudo certo. Meu Deus. E aí depois vem fazer minha mentoria com 200 mil reais em dívida. Deus me livre. Que é o que acontece com a maioria dos empreendedores. Só Não de tem ouvir gestão isso de já, risco. já fica aqui, ó. Já dá um desespero. né? Zilhões, porque aí você, na primeira crise que acontece, a opção passa a ser a dívida. Eu não me preparei para aquilo na minha empresa, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um empréstimo, eu vou pegar um financiamento. As instituições financeiras sabem que funciona assim, então elas têm programas específicos para empreendedores. E é aí que você começa a se enrolar, porque aí o seu caixa depende de empréstimo, você já fica atrelado aí é só ladeira abaixo. Aí depois para arrumar dá mais trabalho ainda. Então só de você ter tido essa iluminação divina de não misturar e manter ali o dinheiro da sua empresa até a sua empresa andar, anos-luz na frente de 99% da população. Eu aprendi muito com essa aqui também, que ela é uma puta administradora, a Yasmin. Olha, muito, ela é muito Não, boa. do que eu ouvi dela aqui, é difícil encontrar pessoas que têm essa noção das coisas. Como eu disse, 80% da população está endividada, então é muito mais fácil encontrar a pessoa endividada que não consegue sair do lugar do que a pessoa organizada. Então, eu fico muito feliz quando eu encontro essa mentalidade, essa gestão. Por mais que sempre vai ter alguma coisinha para arrumar, sempre tem uma criptonita aqui e outra ali que Sim. dá para melhorar. Mas assim, se no geral você já consegue ter uma organização legal, são detalhes. E aí o detalhe é o que vai fazer a diferença, é o que vai te ajudar a investir mais, e enfim. E aí, parafraseando minha psicóloga, minha terapeuta, e um pouco também você e o super... Isso, não vou chorar ainda. Ter as criptonitas é o que torna a gente humano. Claro. É o que tornava Claro. o Superman humano, galera. E aí eu te digo mais, eu vou completar. Prepara aí que eu vou completar. Organização financeira inteligente é a que cabe a criptonita e o que vai dar errado. Porque vai dar. Ontem minha cachorra foi picada por um escorpião. 8 horas da noite. Meu Deus. Como ela tá? Vocês acham? Não, ela tá ótima, nem parece que ela foi que picada. Mas eu gastei R$350 pra uma consulta de 15 minutos. Entendeu? Então, assim, os imprevistos vão acontecer. Eu falei disso vindo hoje nos stories pra cá. Falei, gente, deixa eu contar o que aconteceu ontem. E o planejamento financeiro inteligente é aquele que cabe essas coisas. Porque não tem como você se blindar da vida. A vida é um eterno correr riscos. Os imprevistos vão acontecer. Então, você ter inteligência financeira é justamente eu poder entrar na papelaria e gastar R$100 sem pensar. Apenas sendo feliz, porque coube na minha organização ter isso, eu poder ir lá na minha criptonita e gastar aquele dinheiro sem pensar, porque eu trouxe isso, diante de um imprevisto. Você acha que eu pensei em dinheiro? Eu liguei pro veterinário e falei, mas eu tô indo aí agora. Não interessa quanto vai custar. Não interessa se era 300, 500 mil. É tão bom essa tranquilidade, né? Assim, esse...
Entende? Tava guardado essa emergência. Ano né? Tá tudo passado, bem, nossa, a Mel é a campeã da minha reserva de emergência. É ela que Bichinho. desbanca a minha reserva de emergência. Pega a Mel e a Mona, minha gata, as duas Ah lá, vai sair, ah lá, vai sair junto amigas andando. íntimas. Ano passado ela teve piometra, que é a infecção do útero. Então a gente passou o final de semana com ela. A minha cachorra não demonstra dor, não demonstra nada. A única coisa que foi estranha é que ela parou de comer. Um golden parar de comer é algo muito estranho, porque é um dinossauro, né? E aí eu corri com ela pro veterinário na segunda-feira. Ele falou pra mim, eu tenho que abrir ela agora. A hora que ele bateu a endoscopia, o útero dela tava 6 vezes o tamanho normal. Ele falou, eu preciso abrir ela agora, porque senão você vai perder o cachorro. Pode passar na secretaria já, que eu tô levando ela pra sala de cirurgia. Eu liguei pro meu marido. Meu amor, você quer do notícia marido boa aqui, ou ruim? Não. Qual que é a notícia Tá boa? Descobrimos. Tá tudo bem, ela tem um diagnóstico. Tá ruim. Eu preciso de um Pix de R$2.000. Tcharam! Eba, que legal. Tô passando. Não tem nada que paga a tranquilidade de você resolver um problema e ele não criar outro. Pagou, acabou, levamos a cachorra pra casa feliz, contente, operada, pós-operatório. Sabe em que momento eu pensei no dinheiro que eu paguei? Nenhum. Isso é o que a organização financeira faz por você, que as pessoas às vezes não entendem. Não é sobre uma planilha, sobre um investimento. É sobre você poder resolver um problema que é pontual e ele vai continuar sendo pontual. Ele não vai virar uma parcela que vai tirar suas escolhas do próximo mês. E também se vira, né, uma parcela do próximo mês, é questão de ajuste. Tá controlado, tá tudo bem. Sim. Então você não perde energia pensando no dinheiro que aquilo gastou. Você perde energia resolvendo o problema. Cuidando do cachorro, cuidando do filho, correndo atrás que tem que correr, entende? Ai, gente, eu amei esse episódio. Eu Eu espero também. que chegue pra muita gente, porque Sim, sabe. Pra mim foi super transformador. E olha, a gente é super, tipo, ligada nessas coisas, mas pra mim já foi super Que legal. Eu quero muito fazer seu curso, eu quero mentoria, você na minha casa, você me acordando. Paola, bora! É só me levar, só me levar. Começando na academia, vamos pra academia. Ai, maravilhoso, nossa. Meninas, Ai, é Grazi. isso. Essa é a mensagem que eu tento levar aí todos os dias nas redes sociais e para quem tá em volta de mim, para os meus alunos. E principalmente mostrar com a minha vida, e por isso que eu tô lá nas redes sociais, mostrando tudo que é possível. Que você não precisa se transformar em alguém que você não é para cuidar bem do seu dinheiro, para ter uma vida mais saudável, para ter equilíbrio. E tudo isso tem que ser ferramenta para você ser mais feliz. E não para você se sacrificar o tempo todo e isso virar um fardo na sua vida. Né? Esse é o meu trabalho. Perfeita. Nossa. Aproveita e já deixa aí pra quem tá assistindo suas redes sociais, fala do seu curso, deixa aquela frase motivacional pra galera que tá aí assistindo. Então, as redes sociais, no Instagram é gra_delgado, no YouTube é Grazi Delgado, e acho que é só que a gente tem, né? E no LinkedIn, Grazi Delgado, é sempre Grazi Delgado. E os meus cursos hoje no online para adultos, né? A partir de 17 anos já pode fazer. Nós temos o Dinheiro Sapiens, é um curso de finanças pessoais que vai trazer toda essa parte comportamental que a gente falou aqui, com muitas ferramentas, material complementar, tudo bonitinho. E eu tenho também a mentoria de investimento, em que eu não trabalho só a parte técnica de investimento, eu trabalho também toda essa parte comportamental de tomada de decisão. No online, a gente tem os workshops para pais, que acontecem de vez em quando, para os pais que têm crianças e adolescentes aprenderem a fazer educação financeira dos filhos, mas isso é mais esporádico. E estou sempre lá nas redes sociais levando essa mensagem, lembrando sempre que riqueza é aquilo que não se vê. Liberdade e segurança, sempre. Maravilhosa! Nossa, gente, amei demais, Grazi. Meu, muito obrigada de coração, assim, por ter aceitado o nosso convite para estar Imagino. aqui com a gente. É sempre um prazer e É o meu isso. objetivo é levar isso adiante. Lindo, muito obrigada. Obrigada mesmo do fundo do coração, Nossa, por sim. você estar aqui, pelo seu Foi tempo, foda. por tanto ensinamento. E bora poupar, gente. Vamos ser rica no Brasil. Bora gastar melhor Bora gastar melhor. a ponto de entendeu? sobrar. Isso mesmo. E pra você que tá aí assistindo o nosso date, gostou desse episódio e ainda não deu o like? Ai! Difícil, hein? Olha, então vai, é sua chance agora. Só um minuto, vai. Pronto? Aí,
Vai lá e se inscreve também no canal. Ai, gente, alguém me segura. Ninguém me segura mais. E também, segue também a gente nas principais plataformas de streaming. Tem no Spotify, Deezer, Google Podcast. Tudo quanto é lugar que você escrever Meu Date Podcast, você encontra a gente pra ouvir aonde você estiver, né mesmo? É isso mesmo. O QR Code, amiga? Ai, gente, vamos lá. Um beijo e um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, né? Que sempre tá apoiando a gente, trazendo bebidinha aqui pra nós, um petisquinho, né? Enfim. E se você quiser ser um patrocinador, ajudar a gente de alguma forma, seja com um abraço, né? Que você sempre fala. Uma palavra de apoio, um abraço, um Se quiser carinho. mandar um temaki. Ai, eu quero... Nossa, a gente já tá insistindo no temaki. Já eu estamos quero exigindo. Tá aqui nosso QR Code, em algum lugar que eu nunca sei, nunca decoro. Mas entendeu? Tá aqui. É só mandar ver pra entrar em contato com a nossa equipe. E é isso, né, mano? E é isso, muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Muito obrigada. E até o nosso próximo date. Tchau! Tchau! Tchau!